Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o assunto da semana, que foi a entrega do tal do arcabouço fiscal para ser votado na Câmara e depois no Senado, em projeto de lei complementar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como pode afetar os investimentos e qual foi a recepção do público como um todo. Então, logo depois da vinheta, como vocês já sabem, a gente começa. Coloque aqui embaixo a sua opinião sobre esse arcabouço fiscal, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação que a gente já começa. Bom, pessoal, antes da gente começar aqui, eu queria aproveitar e pedir para vocês o seguinte. Eu vou colocar na descrição do vídeo, a gente está participando no IBEST como melhores conteúdos de investimento aqui da internet. Então, nessa fase, a gente quer tentar se classificar entre os 20 primeiros, e aí eu preciso do seu voto. Pode votar uma vez por dia, e aí o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Conto com a ajuda de vocês para que o Dica de Hoje possa aparecer cada vez mais, e esse material, assim como outros, possam aparecer também. Vamos começar o vídeo de hoje falando o motivo de existir esse arcabouço fiscal e o que ele vai substituir, e dizer que esse vídeo não tem cunho político nenhum, nem para um lado nem para o outro, até porque a gente, quando tem muito cunho político, a gente acaba se atrapalhando nos investimentos. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante da gente ter em mente é o seguinte: o fato de estipular uma regra é muito positivo, qualquer que seja a regra. Porque hoje a gente tem o teto de gastos. O que é o teto de gastos que foi colocado lá em 2017 pelo governo Temer? Na verdade, foi aprovado em 2016 e começou a valer em 2017. Significa que as despesas, elas só podem crescer de acordo com a inflação, ou seja, elas não podem ter aumento real. Tá claro que ao longo do tempo tiveram algumas mudanças. Essa despesa não vale, essa despesa não conta, essa aqui está fora do teto e etc. Mas o que aconteceu? O Brasil conseguiu equacionar ali o problema de crescimento muito grande da dívida. Por que precisa ter esse tipo de regra? Porque se você, se o país, ele gasta muito mais do que ele arrecada, num primeiro momento é maravilhoso para a população. Porque a população acaba tendo um período de crescimento econômico maior, acaba tendo mais emprego, acaba tendo serviços até de certa forma melhores. Só que o que vai acontecendo ao longo do tempo? Quem está custeando isso é uma dívida, e essa dívida cobra o preço dela. Então, no final das contas, como falam os livros de economia, na verdade, essa sociedade que a gente está usufruindo de alguns benefícios que vão ser pagos com a geração futura, por exemplo. Então, é mais ou menos isso que você precisa ter em mente. Na hora que um governo ele gasta mais do que ele arrecada, ele faz isso. E como é que é calculado esse gasta mais do que arrecada? Com um resultado primário. Por que o resultado primário? Porque esse é como se fosse o resultado operacional de uma empresa, É o que a gente usa ali quando a gente compara com o EBITDA ou com o lucro operacional, por exemplo. Então a gente quer ver se a operação daquela empresa está saudável. A gente vê se os custos e as despesas dela estão menores do que a receita. E a gente não inclui aí o serviço da dívida, ou seja, o custo da dívida. Por quê? Porque se o problema da empresa o operacional tá bom, mas a dívida é que está pesando muito no resultado, isso você consegue renegociar, isso você consegue manter ali de uma forma em que ao longo do tempo, com o crescimento da própria empresa, ou no caso do Brasil, da economia, essa dívida ela consegue se pagar, ou pelo menos ela fica em um patamar que é considerado saudável. Então é mais ou menos por aí que o país pensa, que uma empresa pensa. A operação Brasil hoje, ela não está saudável.
Por quê? Porque ela tem despesas primárias que são superiores às arrecadações primárias do Brasil. O que acontece? O governo ele criou uma apresentação há 2 ou 3 semanas atrás, mais ou menos, em que ele estabeleceu metas para que ele alcançasse esse superávit primário, que seria a situação que as receitas do governo, a arrecadação do governo conseguisse suplantar as despesas do governo. Tá? E aí eu vou mostrar um pouquinho dessa apresentação, porque eu quero usar ela como base para o projeto de lei que foi apresentado nessa semana, tá? Que é um projeto de lei complementar. O que o governo ele quer fazer? Ele, ao invés de reduzir gastos, ele ainda quer colocar gastos novos, né? Então ele quer fazer o quê? Ele quer aumentar o Bolsa Família aqui para 703, se bobear, até já aumentou, tá? Mais de 21 milhões de famílias atendidas, aumento da faixa de renda familiar elegível, benefício da primeira infância, enfim. Elevação do salário mínimo para R$ 1.320, tá? Elevação da isenção do imposto de renda. Tudo isso aqui são coisas que são bacanas, mas elas custam dinheiro. Então, se elas custam dinheiro, precisa ter uma arrecadação que vai trazer esses recursos para a população. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, que a política do Temer era uma política de tentar reduzir gastos. Ela teve avanços, mas o que aconteceu? O Brasil estava crescendo ali em torno de 1%, 1,1%, 1,2%. É difícil você ficar reduzindo despesas, porque chega um momento que você não consegue mais crescer, porque você acaba cortando na carne, como diriam algumas empresas. O que está mostrando esse outro aqui, né? Esse outro arcabouço fiscal agora desse governo? Ele está tentando fazer o contrário. Ele não está pegando nada de redução de despesas e ele vai tentar trabalhar o quê? No aumento da arrecadação. E aí, o aumento da arrecadação para chegar na meta do superávit primário a partir de 2025, que essa é a meta, o que você vai precisar? Você vai precisar fatalmente do aumento de arrecadação, como eu falei, mas esse aumento de arrecadação ele pode vir de duas formas. Ele pode vir via crescimento da economia. Então, quer dizer, se a tua economia cresce 5% e o teu gasto cresce 2% acima da inflação, provavelmente vai melhorar esse cálculo. Né? Você vai conseguir melhorar isso. Só que a expectativa de crescimento do Brasil desse ano é pífia, do ano que vem é pífia e de 2025 é pífia. Então, o resultado não vai vir do aumento da arrecadação. Ele vai vir do quê? De criação de novos impostos. E aí, esses novos impostos que aparecem aí na mídia, né, que a gente olha mais, e isso não está na proposta do arcabouço, quais são esses impostos? Seria taxação, por exemplo, de site de apostas, que o governo espera conseguir arrecadar em uns 15 bilhões. Um outro que é importante, que aí afeta muitas empresas da Bolsa, principalmente empresas de varejo, elas têm algumas subvenções fiscais estaduais, em alguns estados aí, então tem muitas empresas que conseguem isso, então elas conseguem abater o ICMS, desse ICMS você abate ali do imposto federal. E aí esse imposto federal que é abatido hoje, né, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda, o governo quer que ele só seja abatido se for para investimento. Se for abater para gerar mais lucro para a empresa pagar dividendo para acionista, ele não quer. Porque se ele está abrindo mão de um recurso, ele quer que a empresa faça um investimento. Quer dizer, dá para dizer que está errado? Tá. Né? Por quê? Por que uma empresa que arrecada tantos milhões, bilhões e etc., ela tem preferência em relação a uma pessoa física que às vezes ganha e paga 27,5%, e eu já mostrei em alguns relatórios algumas empresas que têm alíquota efetiva de 4%, de 5%, de 8%. Aí a gente pode discutir se o tamanho da carga tributária do Brasil é grande, se é pequena, se faz sentido, né, numa carga tributária de 34%. Então, quer dizer, eu não vou ficar do lado do governo, mas eu entendo as razões do governo fazer uma situação dessa.
E aí, nesse caso aí dos impostos, do varejo principalmente, não estou falando do varejo, mas, por exemplo, uma empresa igual a IOSP, Maxion tem isso, por exemplo. Então, não é só varejo. Eu estou botando varejo porque é o principal. A gente tem aí mais uns 85 a 90 bilhões, por exemplo, que o governo pretende conseguir recuperar. E aí a gente já está falando de mais de 100 bilhões. O pessoal que é mais entendido, os economistas fizeram cálculos que para conseguir bater a meta, vai precisar entrar aí uns 140 bilhões de arrecadação. Então algumas pessoas falam de tributação de dividendos, outras pessoas falam de outras tributações. Alguns vão lembrar aqui nos comentários da taxação de Shein, de AliExpress, de Shopee, etc. Isso vai ajudar também, mas ainda é baixo. Tá? Mas isso vai ajudar também. Agora, quais são essas metas? Essas metas é esse compromisso primário aqui e as bandas, em percentual do PIB. Então, o governo espera que esse ano ele consiga 0,5% com um número negativo aqui de déficit. O mercado estava esperando nesse momento 1,02% de déficit. Tá? O governo espera baixar isso para 0 em 2024. Claro, principalmente por causa do aumento de arrecadação de tributos pela criação de novos tributos. Tá? 2025, 0,50% e 2026, 1%. O que eu quero é que vocês olhem que existe aqui uma banda. Tá? Então existe aqui um número mínimo e um número máximo que pode oscilar, assim como existe nas metas de inflação. Então, essa regra fiscal para atingimento é importante que você entenda. Pode ser que 2024, por exemplo, não tenha o superávit primário, mas pode bater a meta porque pode estar nessa parte da banda de baixo. Tá? E aí, fazendo todo esse início, que acabou sendo mais longo do que eu imaginava, mas é importante a gente explicar, a gente vai para o projeto de lei complementar que está aqui. Tá, eu preferi pegar o projeto de lei complementar para evitar aqui algum viés de alguma matéria que o fulaninho gosta mais da CNN, o fulaninho gosta mais da Globo, o fulaninho gosta mais da Infomoney, o fulaninho gosta mais da Jovem Pan, enfim. Para a gente evitar esse tipo de coisa, vamos direto no projeto de lei complementar. Tá? Então, a primeira coisa que é importante de dizer é o seguinte, tá? É um projeto de lei complementar. Na minha visão aqui, o governo ele está querendo mostrar força. Tá? Inclusive, a Miriam Leitão escreveu sobre isso. Porque um projeto de lei complementar ele precisa passar não com maioria simples, mas com quórum qualificado. Então, o governo acredita pelos bastidores que ele consegue passar isso fácil. Isso que está aqui. Tanto que ele está colocando para um projeto de lei complementar, ele quer mostrar, eu tenho no bolso 60% de Câmara e 60% de Senado. Tá? É isso mais ou menos que ele quer mostrar com isso, primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho que é importante dizer é o seguinte, o que está aqui não exclui a lei de diretrizes orçamentárias lá de trás do ano de 4 de maio de 2000, que foi aprovada lá no Fernando Henrique. Então, quer dizer, o presidente continua a ter problemas com relação à lei de diretrizes orçamentárias. Ele pode ser impeachmentado se ele não seguir a lei, a legislação e etc. Tá? Eu estou ouvindo algumas bobagens com relação a isso por causa do final aqui desse projeto de lei complementar que gera uma dúvida. E aí a gente vai passar agora para as metas, tá? Então, o que a gente tem aqui? Tá? Tem o anexo de metas fiscais que incluirá, né, esse anexo de metas fiscais acontece todo ano, metas anuais para o resultado primário do governo central para os orçamentos fiscal e de seguridade social, e intervalos de tolerância, que ali eu mostrei no gráfico que fica muito mais bonito. E além disso, um marco fiscal de médio prazo. Tá? E aí a gente passa aqui para os limites de cada um e do crescimento real. Aqui tem uma questão que é interessante. Por quê? Porque você tem limites individualizados para um montante global de dotações orçamentárias relativos a despesas primárias. Tá? As despesas elas vão poder crescer de acordo com a receita. Eu acho até que é melhor eu ir lá para o final da lei e depois eu voltar aqui para o início, que eu mesmo tive que chegar até o final para entender isso. O que acontece? As despesas elas vão poder crescer entre
0,6% ao ano e 2,5% ao ano. O que isso significa? Isso é acima da inflação. Então, até hoje, ela tem que crescer zero, porque tem que crescer no máximo a inflação. Agora ela vai poder crescer entre 0,6% e 2,5%. O que a gente está vendo até agora? A gente está vendo até agora que as receitas elas estão crescendo acima da despesa. Então, em tese, o governo comporta esse aumento aqui. E esse aumento, eu vou te dizer, a gente fez aí alguns podcasts com gestores, etc., lá na Zcash, e a gente ouvia eles falando, tem que colocar uma regra, não pode deixar aberto o teto de gastos, pode ser IPCA mais 1, IPCA mais 2, muitos chegaram a falar isso. Então, é muito próximo do que o governo, do que o mercado estava falando. E a outra coisa que eu acho que é importante é o seguinte, o intervalo de tolerância de 0,25 para cima ou para baixo a gente mostrou no gráfico. E aqui, o crescimento real da despesa será cumulativo e limitado a 70% da variação real da receita apurada. E aí, na forma prevista, os artigos aqui que a gente vai subir agora e a gente vai ver. Agora, se porventura não conseguir, você tem uma punição que aí você só pode aumentar 50%. Ou seja, aqui, se não ficou claro, se o governo, por exemplo, chegar em 2024, ele tiver um déficit primário abaixo desse menos 0,25, que seria o limite mínimo de tolerância, ele, para 2025, ele não vai poder aumentar 70% do aumento da receita. Ele só vai poder aumentar 50% do aumento da receita. Tá? Seria mais ou menos por aí, que é essa parte daqui. É como se fosse uma punição para o governo que foi muito gastão. Ele foi muito gastão em 2024, ele não vai poder ser muito gastão em 2025. A ideia seria essa. Qual é o grande problema de você vincular a receita? Né? Em tese, você consegue aumentar a receita com um crescimento da economia ou com a criação de um novo tributo. Então, por exemplo, chega ali em 2024, por exemplo, você vê que você não vai conseguir chegar na meta. Aí o que você faz? Você, a toque de caixa, você cria um CPMF, por exemplo. Aí o CPMF vai criar uma arrecadação extra, que é primária, e aí você consegue alcançar a meta. Logo no próximo ano você consegue 70%. E aí você vai ter um novo CPMF em alguns meses, que você não tinha no ano anterior. Então a tendência é que você consiga crescer muito mais. E aí você, talvez criando novos impostos, você consiga crescer a despesa 2,5% acima da inflação todos os anos. E mesmo que a economia não esteja andando. E no momento que a economia está andando, aí você não precisa criar novos tributos. Né? Mas aí o que acontece? É uma regra que pode fazer com que a carga tributária aumente. Esse é o grande risco que existe nesse modelo. E qual era o grande risco que existe no teto de gastos atuais? Você ter investimentos parcos, investimentos muito pequenos do serviço público. E não tem jeito você falar assim, o setor privado faz todos os investimentos. Cara, tem investimento que o setor privado não faz, não adianta. Não faz sentido para o privado fazer esse tipo de investimento. Né? Então, quando a gente olha aqui, o investimento total do Brasil, por exemplo, você vai ver aqui que esse investimento ele girou entre 17% e 20%, enquanto o Brasil tinha superávit primário. No período que passou aqui a lei do Temer, lá do... Como é que fala? Do teto de gastos, que reduziu o gasto, você vê que esse investimento caiu aqui para alguma coisa entre 14% e 16%. E essa diminuição de investimento faz com que seja gerado menos emprego, com que seja consumido menos produto, com que os gastos do governo diminuem e aí você tem uma economia que talvez não consiga crescer. Né? Por exemplo, investimento em rua dentro de uma cidade. É muito difícil você conseguir passar um projeto de cobrar pedágio para andar dentro da tua cidade, por exemplo. Então, nenhuma empresa pública vai querer fazer esse tipo de investimento. Né? Iluminação pública dentro da cidade. Cara, não tem jeito. Você vai conseguir uma concessionária que vai servir aquela cidade e como um impeditivo ali, como algo ruim, ela precisa prover a iluminação pública daquela cidade. Né? Então tem alguns investimentos que o próprio governo é que ele acaba tendo que fazer.
né? Vão ter algumas estradas, por exemplo, que a iniciativa privada não vai ter interesse de pegar um pedágio em uma estrada que, sei lá, passa 10, 20 mil carros por dia, por exemplo. Eles querem a estrada que passa 2 milhões de carros por dia. Né? Uma estrada dessa menor, você vai falar que ela não é importante? Às vezes ela liga cidades, por exemplo, que produzem muitos grãos no Brasil, mas passa pouco carro. A iniciativa privada não vai precisar. Então, é difícil você se colocar do lado de um ou do outro. Você tem períodos em que é importante você não ficar tanto tempo com investimento público baixo, mas tem outros períodos que sim, que o que acaba acontecendo é que você soca investimento público em um período que não precisaria, que a iniciativa privada já está fazendo esses investimentos. Tá? E esse governo ele quer fazer investimentos. E ele quer aqui aumentar o investimento ó, em percentual da despesa primária para até 4,2% em 2030, né? Isso se permanecer até 2030 no caso. Assim, aí uma opinião minha, né? Ali atrás de 2002 a 2010, a gente sabe que o principal alvo dos grandes problemas que tiveram aqui, né? E quando a gente fala ali do petrolão, do mensalão e etc., a gente percebe que dentro sempre tinham obras públicas, principalmente na forma ali da Odebrecht, né? E essas obras públicas, elas são feitas via investimento público. Então, algumas pessoas eu entendo que criaram ojeriza com relação ao investimento público. Por quê? Porque o investimento público acaba saindo mais caro do que o privado. E ele saindo mais caro do que o privado algumas vezes, tem aí alguma parte que pode ser colocado como propina. A gente não pode dizer que no futuro vai acontecer isso de novo, né? Mas eu entendo as pessoas que pensam dessa forma. E às vezes até eu mesmo penso dessa forma. Então, algumas pessoas podem imaginar que o governo quer aumentar o investimento, porque com mais investimento ele consegue criar mais obras públicas, com mais obras públicas ele consegue, entre aspas, mais propina, que pode acontecer ou não, mas baseado no passado, as pessoas podem achar isso. Tá? Então, eu acho que esse que é o grande ponto, né? Você vai aumentar a arrecadação, você cria novas formas de captar recursos. Taxação de dividendos pode ser uma delas. E aí, taxação de apostas esportivas outra. Redução desses subsídios das empresas é outro. E aí depois você consegue transformar esse investimento. Em parte acaba sendo bom para a sociedade, mas também é bom, às vezes, para aquela pessoa de forma ilícita. E aí, a gente passa aqui para a legislação. Mas aí, o que acontece aqui? A gente tem os limites, eles vão ser individualizados das dotações orçamentárias. Então, o Poder Executivo Federal vai ter um limite, o Supremo Tribunal, a parte da Justiça toda vai ter outro, né? O Legislativo vai ter outro, que seria o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, etc. Então, quer dizer, Executivo, Judiciário, Legislativo. E aí, Ministério Público e Defensoria, cada um com um limite individualizado que vai poder crescer X%, tá? De acordo com isso. Que aquele percentual lá que a gente mostrou lá atrás. Não se incluem na base de cálculos os limites estabelecidos nesse artigo. Aqui são despesas que não se colocam nisso. O que o governo ele quis fazer? Ele quis tirar as despesas que são não recorrentes e as receitas que não são recorrentes. Por quê? Porque faz sentido você, né, na receita eu acho que vai ficar mais fácil, mas eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições. É óbvio que em anos pares que tem eleições, você vai ter um gasto muito maior com despesas de eleições. Então não faz sentido as eleições estarem dentro das despesas primárias. Por quê? Porque se você aumentar nos anos pares a despesa com a eleição e isso estiver dentro do guarda-chuva, você vai acabar, enfim, né? Você nos anos ímpares você pode aumentar a despesa, nos anos pares você vai ter que diminuir alguma outra coisa para entrar a parte da despesa com a eleição, por exemplo. Tá?
despesas com aumento de capital de empresas estatais não financeiras, por exemplo. Tá? Então, transferências para estados e municípios, né, que são as das alíneas A e B do inciso 2 desse caput aqui da lei de 2006. Então, se em um determinado ano ali, né, o imposto que é transferido para estados e municípios subir muito e isso fizer parte, o governo vai ter que baixar de alguma outra despesa. Então, o que é não recorrente, eles tentaram tirar. Tá? E da mesma forma na receita. Tá? Então, a receita, eles também tiraram, e aqui fica mais fácil de entender. Então, receitas primárias de concessões e permissões. Né? Então, o que o governo poderia fazer? O governo ele vê ali, ai caramba, a receita não está crescendo tanto que eu preciso para eu conseguir aumentar a despesa para o ano que vem. Então, você cria uma concessão, por exemplo, de alguma coisa. Você cria a permissão para explorar um campo de petróleo. Você cria uma outorga nova. Você, por exemplo, tem uma concessão para vencer em 2030, você antecipa um pouquinho em 2027, por exemplo. E aí você ganha esse valor antecipado. Tá? E aí você acaba ganhando dinheiro. Né? O último governo acabou ganhando muitos recursos com concessões e permissões. Receitas primárias de dividendos e participações. Essa é outra saída que o governo poderia fazer. Né? Ele pega uma empresa ali, um Banco do Brasil, uma Petrobras, ele interfere lá dentro e aí ele aumenta o dividendo, por exemplo, dessa empresa. Né? Então, essa receita primária de dividendos e participações, ela não entra no cálculo. Tá? Então, quer dizer, são coisas boas. Né? O último governo ele acabou se beneficiando muito dessa receita de dividendo para conseguir gerar superávit primário no ano passado. Receitas primárias de exploração de recursos naturais. Aqui é principalmente royalties de petróleo, embora tenha royalties de minério de ferro e de outros, o principal linha aqui é royalties de petróleo. Aí o que vai acontecer? Né? Ele também não entra na conta. Por quê? Porque se o petróleo cai para $30, o governo teria uma redução primária de receita e aí para o próximo ano ele não conseguiria, por exemplo, aumentar as despesas. E se acontecesse o contrário, por exemplo, e a receita, por exemplo, subisse muito porque o petróleo foi para $200, por exemplo, ele teria talvez muitos royalties, talvez até muitos dividendos, porque aí a Petrobras teria muitos dividendos também. E aí o que aconteceria? Ele talvez ficasse até acima daquele superávit primário. E aí aí a gente vai ver que ele pode gastar mais quando ele fica acima do superávit primário. Mas é algo que é não recorrente. Tá? Então, são pontos aqui que são interessantes, que são pontos que são importantes. Quer dizer, o que ele está tentando fazer? Ele está fazendo tipo um resultado primário ajustado, igual a gente vê das empresas. Né? A empresa gerou um resultado de 200 milhões de EBITDA, mas se a gente tirar o crédito de imposto que ela ganhou e mais as despesas que ela teve de consultoria para fazer um follow-on, por exemplo, aí foi só 50 milhões, por exemplo, que essa empresa conseguiu, porque ela teve muito mais crédito de imposto do que essa outra despesa. E aí você ajusta e mostra o resultado ajustado. Então o que ele quer tentar fazer aqui é mais ou menos igual uma empresa faz quando ela coloca ali lucro líquido ajustado, EBITDA ajustado e etc. Tá? Então é interessante isso. Agora, o que a gente tem? A gente tem aqui os pontos que a gente explicou. Se o resultado primário do governo central apurado for maior ou igual ao limite inferior, né, que é aquelas linhas ali que a gente mostrou, que são essa linha de baixo aqui, você vai ter a variação real das despesas do exercício seguinte poderá ser de até o limite previsto no inciso 2 do parágrafo 1º desse artigo, tá? Que a gente viu que é o 70%. Se o resultado primário do governo central apurado for menor que o limite inferior do intervalo, então se for aqui abaixo, aí vai ser o tal do 50%, que ele é aquele punido. Tá? A variação real da receita que se refere ao parágrafo 2º considerará os valores acumulados no período de 12 meses, encerrado em junho do exercício anterior. Então, quer dizer, como o projeto de lei de orçamento anual ele tem que sair ali até agosto para dar tempo de votar, você só tem as receitas até junho. Então, vai pegar a receita de julho até junho,
mas a inflação é pega de janeiro até dezembro. Ela é de janeiro até junho real e de julho até dezembro é a projeção. Né? Isso dá um descasamento? Dá. Não era assim. Mas em 2021, para conseguir passar aquela PEC dos precatórios, o Guedes acabou mudando isso lá atrás, ele defendeu isso, inclusive, então acabou mudando. Antes era de julho até junho, que eram dados reais de tudo que acontecia. Então pode acabar tendo um descasamento. Você pode ter uma elevação muito grande da inflação ou uma queda da inflação que vai impactar a receita no futuro, mas que não vai aparecer nessas metas aqui. Isso é uma coisa ruim, mas é a regra atual, inclusive, que não foi a regra do Temer, mas que foi mudada no governo Bolsonaro. Tá? Então, a gente tem aqui o seguinte, tá? A gente tem uma outra opção. Né? O que acontece se o resultado do governo for tão bom a ponto dele ficar acima dessa meta daqui? Né? O que acontece se ficar acima dessa meta? Então, nessa apresentação não tinha escrito. Alguns falam até que o governo não espera ficar acima dessa meta. Porque se ele ficar acima dessa meta, ele gastou pouco, né? Tem gente que está brincando disso na internet. Mas, enfim, agora está previsto aqui no artigo 5º. Caso o resultado primário do governo exceda o limite superior do intervalo de tolerância, o Poder Executivo Federal poderá ampliar as dotações orçamentárias para o exercício subsequente, em valor equivalente até o montante excedente, hipótese em que as despesas ampliadas não serão computadas na meta do resultado primário. Então, quer dizer, conseguiu 20 bilhões a mais, você pode no ano seguinte gastar 20 bilhões a mais. Tá? Só que esse aumento de dotações ele não é contabilizado lá na despesa. Então, no ano seguinte, você não vai ter, não pode aumentar assim, você não pode ter esse 20 bilhões a mais, aí você dá aumento para os juízes, porque o aumento dos juízes vai continuar indefinidamente. Tem que ser alguma despesa que não seja corrente. Então, para garantir isso, o que o governo ele criou? Né? Ele criou aqui que essa ampliação aqui ela tem que ser feita para investimentos. A programação destinada a investimento constante do projeto de lei não será inferior aos montantes. O investimentos a que se refere o caput corresponde no exercício. Eu li em algum lugar aqui que seria para investimentos aqui. Na hipótese de ampliação das dotações em decorrência do disposto no caput, os respectivos valores serão destinados a investimentos estabelecidos nos termos do disposto no artigo 6º, que aí são esses aqui. Tá? Então, quer dizer, você tira um pouco a chance desse aumento de superávit virar um aumento para o presidente, um aumento para o Senado, um aumento para os juízes, um aumento para a Câmara, um aumento para os servidores ou coisa do gênero. Tá? Então, acaba entrando em investimentos. E aí, o governo ele tem a possibilidade de bater talvez aquela meta. Então, assim, opinião final aqui, esse vídeo talvez seja o maior vídeo que eu já fiz aqui no aberto, né? No fechado tem vídeos muito maiores. Mas a minha visão é que, primeiro, ter alguma lei que estabeleça limites é importante, tá? É fundamental que tenha essa lei que estabeleça limites. Então, a partir disso, eu acho que o mercado já gosta. Quer dizer, ele sabe que não vai ficar a Deus dará. Segunda coisa, esse aumento da despesa entre 0,6 e 2,5, pode esperar que vai todo ano ficar entre 2 e 2,5. Né? Só vai ficar no 0,6 se realmente ficar abaixo do limite inferior e ele tiver que gastar 50%. Aí vai ficar no 0,6, 0,7 e aí talvez vão encontrar alguma coisa para tirar do teto. Tá? Então provavelmente vai ficar entre 2 e 2,5. Esse número, né, ele historicamente consegue ser atingido, porque o crescimento do Brasil é superior a isso. Só que nos últimos 10 anos ele não foi superior a isso. Então, em tese, esse número ele acaba ou elevando a dívida ou vai acabar tendo que aumentar a carga tributária. É claro que isso não é tão linear assim,
Por quê? Porque se porventura acontecer uma situação dessa em um período que a taxa de juro está caindo no Brasil, o Brasil talvez vá ter uma despesa com juro menor, que aí vai impactar menos a dívida pública, e aí talvez essa economia de juro vai acabar compensando ali uma despesa primária e juro não entra na parte primária. Mas uma coisa compensa a outra e não sobe, por exemplo, a dívida. Tá? Então não é tão linear assim como as pessoas imaginam, mas enfim, a gente tem aí outras possibilidades também. Essa parte é importante, de você ter um limite. A parte de estar atrelada à receita, na minha visão, vai fazer com que aumente a carga tributária, salvo se o Brasil crescer mais do que 2, 2,5%, 3% ao ano. A gente torce para que isso aconteça, esse seria o cenário positivo. Então, no cenário positivo, essa lei é maravilhosa. No cenário que o Brasil cresce indefinidamente, cara, essa lei aqui é linda. O Brasil pode virar realmente Suíça e grau de risco ali 2026. Num cenário que o Brasil não cresce, essa lei é ruim, é horrível essa lei. Tá? Porque você vai ter muitas complicações. Você vai acabar aumentando ali a despesa e a receita, talvez, para aumentar, vai ter que criar nova carga tributária. Né? Então, são dois pontos aí da moeda. É um tipo de lei baseada em receita que depende do crescimento do Brasil no longo prazo. Nesse primeiro ponto, vai acabar tendo um empurrãozinho que vai ser uma criação ou outra de algum imposto. Mas depois, mais para frente, a gente espera que não tenha aumento de carga tributária. E esse é um risco existente nessa lei. Por outro lado, tá? Não tem como negar que você aumentar ali Bolsa Família, que você aumentar salário mínimo, que você aumentar a isenção do imposto de renda, vai trazer uma camada maior de população para consumir, e isso ajuda as empresas. Né? Isso não tem como negar. Você vai aumentar a base de pessoas dispostas a consumir nas empresas, numa C&A, numa Renner, né? Em empresas que estão listadas na Bolsa. Então tem um lado aí que é bom. E outro também, do próprio investimento. Né? A gente passou agora por alguns anos em que todo investimento que era feito no Brasil tinha que ser feito por parceria público-privada ou direto via concessão de alguma coisa. Agora não, agora o governo ele vai poder fazer alguns investimentos também. E tem aqui essa projeção toda de crescimento de investimentos em relação à despesa obrigatória. Tá? E é importante esse tipo de investimento, principalmente por causa de infraestrutura. Né? As empresas elas não vão fazer aquela infraestrutura inicial. Isso quem acaba fazendo é o governo, porque você não consegue taxa de retorno suficiente para isso. Então, aquele investimento inicial, para você criar as condições para a empresa entrar, ela é importante. Então, como vocês podem ver, tem pontos positivos, tem pontos negativos. Pensando no mercado, acaba sendo positivo o fato de você saber qual é o limite e de você ter metas. Né? Então, acredito que o mercado vai gostar bastante até. Por quê? Porque são metas de déficit primário e depois de superávit primário muito mais ambiciosas e muito melhores do que aquelas que estavam lá no Boletim Focus. A parte ruim é que parte disso vai ser pego via, via aumento da arrecadação via criação de novos tributos. Essa é a parte ruim, né? Bom seria que não aumentasse os tributos e ainda assim conseguisse os superávites primários. Tá? O governo ele espera que com essa medida o mercado consiga precificar melhor os juros futuros, reduza o risco Brasil, e isso já aconteceu aí nos últimos dias. A gente já vê que a taxa que chegou a 14% de juro futuro caiu para 12%, e a ideia é que no futuro o governo pague menos e gaste menos com juros da dívida. Essa economia aqui vai acabar trazendo, né, menos inflação, mais estímulo ao investimento, até mesmo privado, menos juro de dívida pública, atração de investimentos internacionais, em última instância até, quem sabe, de volta ao grau de investimento. Enfim, abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.